Olá, sou o Otávio Guilherme da TV Flórida e hoje nós vamos conferir algumas imagens do último encontro que teve do Grow, que aconteceu na Embaixada Church, onde teve nutricionista palestrando, uma palavra do pastor Luiz Amaro, além da apresentação do Grow, o que é o Grow. Um movimento onde reúne empresários, homens, empreendedores de negócio e sempre aos sábados pela manhã com um delicioso café. Então, eu quero que vocês confiram as imagens da matéria de hoje e quem sabe num próximo encontro do Grow vocês possam participar. Então fiquem aí com as imagens e até o nosso próximo encontro. Tu és meu abrigo, se o mar me submergir, a tua mão me traz a toda pra respirar e me faz andar por sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Existiam muitos movimentos de network que tinham um foco, basicamente, ou era vinculado a alguma associação, você pagaria para poder fazer parte, alguma coisa nesse sentido, onde eles visavam trazer empreendedores ou pessoas que já estivessem alcançado ou rompido um sucesso muito grande e não tinha oportunidade para aquele imigrante que em 2 anos aqui ele alcançou alguma relevância, ele não poderia tá se apresentando e contando a trajetória dele. O Grow ele seja essa plataforma que vai propiciar que qualquer imigrante que se conectar a gente, ele vai ter o seu caminho empresarial facilitado. Independente, eu sou pintor, não importa, porque quando você ajudar um irmão aqui, uma pessoa a iniciar na pintura e você ter a sua companhia expandir e tudo mais, você já movimentou a prosperidade na vida dele também. Então você transbordou. Então a gente nós temos a intenção de que colocamos aqui pessoas para poder ser ajudadoras umas das outras, certo? A força é isso, é você vir aqui receber uma palavra. Algumas pessoas não frequentam a igreja, nós não estamos aqui falando de religião, mas você fica à vontade, nós estamos realmente num ambiente que Deus está aqui. Fraquezas, na verdade, a gente tem que entender que algumas pessoas vêm com um idioma super fluente, outras vêm sem saber o que é how are you, certo? E demoram para poder aprender, e tem algumas que têm andado aqui há 20 anos e não sabem falar inglês ainda. E aí, enquanto todo mundo foi buscar uma pós-graduação em nutrição esportiva, nessa parte de nutrição funcional, eu fui para a farmacologia, porque nada melhor do que explicar esse mecanismo bioquímico que acontece. E eu tinha sido atleta na década de 80, eu levantei peso, ganhei vários campeonatos, então eu vivia os dois lados da moeda, Isso é muito interessante, quando você vive a prática daquilo que você faz e depois você tem uma quantidade de teorias em cima, de estudos, você consegue ajudar muito melhor a proposta daquele paciente ou aquele indivíduo, E aí, devagarinho, consegui me levantar, e hoje eu trabalho numa empresa, montei um departamento de ciências, um laboratório de nutracêutico que até produz para as Forças Armadas Americanas, um negócio bem bacana. Então, queria compartilhar um pouco com vocês de toda essa minha experiência. Agora eu estou tendo um pouco de chance de mostrar um pouco o que eu consigo fazer aqui nos Estados Unidos. Porque você chega aqui, você pode ser o que for, mas aqui você não é nada. Mas eu vou tentar passar para vocês um resumo daquilo que a gente fez. Eu até peguei o meu próprio diário. Eu carrego o diário onde eu vou escrevendo coisas bem pessoais. Então eu vou contar a história. Primeiro, um dos heróis da minha história, da minha vida, é um cara chamado Davi. Ele é um dos heróis meus, eu acho muito interessante. Por que ele é meu herói? Porque aos 18 anos, meu pai cometeu suicídio quando eu tinha 10 anos de idade. E eu tinha raiva de Deus. Então eu pensava assim, eu vou ser alguém poderoso lá no Brasil e
e vou acertar as contas com Deus, porque Ele levou meu pai de uma maneira muito cruel. E aí então eu culpava Deus. Aos 18 anos eu pensei, vou ser um jogador profissional, e quando eu vou ter muito dinheiro, vou ter grana fácil. E aos 18 anos eu fiz um contrato com o time de São Paulo como jogador profissional, mas um vazio tremendo dirigia a minha vida e eu comecei a perder o sentido, não via sentido na vida. Foi quando uma ex-namorada de muito tempo eu reencontrei e ela disse, olha, Jesus mudou minha vida. E aí então eu recebi Jesus na minha vida também, e Jesus mudou e me deu propósito, sentido na vida. A partir daí, depois, outro evento que mudou a minha história é que eu li a biografia do Hudson Taylor, e é um britânico que aos 19 anos ele largou a universidade e foi para a China. Então a China entrou no meu coração. A partir daí eu comecei a pensar então que eu gostaria de ir para a China. E quando eu falava com o meu pessoal, eu falava, você está maluco? Fazer o que a China é comunista, está fechado. Isso em 1978. Mas de todo jeito, eu nunca deixei a China do meu coração, tirei a China do meu coração. Em 90 eu fui para a China. E eu cheguei na China e eu tinha o desejo de pregar o Evangelho. Mas eu era pastor, eu tinha sido diretor comercial de uma empresa, mas eu tinha deixado tudo, fui para o seminário, fiz faculdade. Mas aí, em 90, quando eu deixei tudo, deixei o Brasil, eu cheguei na China e falei, mas como que eu vou pregar o Evangelho aqui? Uma família me chamou, falou, você pode ensinar futebol lá na minha escola? Parece que você é brasileiro e tal. Eu falei, bom, ok. Né? E então, fui lá ensinar futebol, eu pensei que eram 10 alunos, apareceram 1.200 alunos. E aí, a partir daí eu vi, e o Davi entrou na minha história aí, porque quando o Davi foi encarar o Golias, é um gigante, a China é um gigante, a língua, a cultura, a língua é uma língua tonal. Só para você ter uma ideia, logo que eu cheguei lá, para falar a língua é complicado, a língua tonal. É assim, cada som desse tem um tom, são 7, são 5 também, depende da língua. Mas a mandarim são 5. Então cada som que você fala, dependendo do tom que você der, você muda o sentido. Então assim, ma é mãe, ma é cavalo. Então você não pode desafinar, senão você chama mãe de cavalo e cavalo de mãe. Eu convidei alguém para vir comer na minha casa, em vez de chamar ele para comer comida, eu chamei ele para comer cocô, porque eu errei o tom. Eu devia falar fan, e eu falei fan, aí o cara se assustou, falou, ó, chinês come tudo, mas essas coisas a gente não come não. Mas o que foi? Você mudou o tom aí. Então foi um desafio, é um gigante. Senhor, muito obrigado por estar aqui com pessoas maravilhosas nesse dia maravilhoso. O Senhor vem nos abençoar, cada pessoa que esteve aqui, aquelas que tiveram que sair mais cedo, aquelas que estão até o final, abençoar cada palestrante, que Bruno não consiga ficar aqui nesse espaço pequeno, Pai, mas venha estar num estágio gigante, Pai, onde muitas pessoas vão ser ricamente abençoadas pelo conhecimento que o Senhor nos deu, Pai, porque não somos nós, mas o conhecimento vem do alto, Pai, a Tua sabedoria, e nós te agradecemos, e que o próximo Grow venha estar o dobro de pessoas aqui, Pai, o dobro, e seja assim sempre, sucessivamente, no nome poderoso de Jesus. Amém, Pai.